A Agência Nacional de Saúde decidiu suspender a partir de amanhã a venda de 87 convênios médicos e odontológicos de 22 operadoras. O motivo é o desrespeito com o agendamento de consulta e tratamento. E sobre esse assunto eu converso agora com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba, Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Uma decisão que mostra aí que a força do consumidor, a voz do consumidor está sendo ouvida. Boa noite, Simone. Boa noite, telespectador. Realmente, a questão da Agência Nacional de Saúde intervir na proibição desses planos de saúde em novas comercializações, em novos contratos, na verdade, traduz a força do consumidor. Ou seja, é o que nós sempre vemos falando aqui toda semana. Tem que fazer a reclamação nas agências respectivas para dar uma força maior e impedir que esses maus prestadores de serviço continuem vendendo os contratos sem poder dar o mínimo de condições para o consumidor. Agora, o que deve fazer o consumidor que tiver esse tipo de plano de saúde que foi aí denunciado? Bom, na verdade, assim, para quem já tem o plano não muda nada, né? A não ser que o serviço comece a ser mal prestado, é outra situação. O que não se pode é vender novos planos para esses consumidores. Agora, o que a gente pode falar? O que configura, por exemplo, um mau atendimento? Uma vez só, são vários casos, tem que fazer um registro disso. Agora a gente tem aí os celulares, aquela demora para o atendimento. Como é que o consumidor pode entender quando ele está realmente sendo prejudicado pelo plano de saúde que ele paga mensalmente e não tem o retorno esperado? Bom, a questão é o seguinte, tem algumas regras que a ANS há algum tempo já editou e dependendo do tipo de procedimento, que vai desde uma consulta até um exame mais complexo, né? Então tem um período máximo de que o consumidor pode aguardar. Aí, havendo a extrapolação disso aí, lá no site da Agência Nacional de Saúde, tem as determinações para cada tipo de procedimento, até quantos dias ele tem que aguardar. Passado isso, aí ele tem que começar a fazer reclamação, mediante os protocolos de reclamações, enfim, e passar isso para a ANS. Falando em ANS, a gente tem o site, eu pedi para colocar agora, que é o www.ans.gov.br e você pode checar para saber se o seu plano foi denunciado, se está entre esses planos que não vão poder mais comercializar ou até mesmo para saber quais a lista, de direitos que você tem e que você possa fazer a sua reclamação. A reclamação também pode ser feita pelo mesmo site? Sim, ela pode e deve ser feita, porque é o canal mais adequado para o consumidor ser ouvido, nesse caso. Agora, em que situação, a gente tem uma pergunta aqui, em que situação as operadoras também de planos de saúde, elas podem suspender ou rescindir um contrato, seja com a pessoa física ou jurídica? Bom, aí nesse caso é a falta de pagamento do plano, pela pessoa física ou jurídica. Por quanto tempo, Plauto, a pessoa pode ficar inadimplente? Porque ela pode justificar, por exemplo, nós temos uma crise e ela está num tratamento, tem uma cirurgia, não consegue pagar o plano. Por quanto tempo isso pode acontecer? Bom, Simone, geralmente são 90 dias, mas a ANS determina o quê? Que antes da cessação do plano, seja comunicado por escrito o consumidor. Olha, você está inadimplente, tantas parcelas, tem até tal dia para fazer o acerto, sob pena do quê? De rescindir o contrato. Não pura e simplesmente já rescindindo o contrato. Até para tentar uma negociação do que efetivamente o consumidor precisa. Realmente, às vezes está na situação... No meio de um tratamento passando por a situação financeiro econômica do país, enfim, para tentar uma negociação com o plano. Tá, agora a gente tem uma outra pergunta de um telespectador que ele pergunta, em casos de casais homoafetivos, um tem direito de ser dependente do convênio do outro? Sim, perfeitamente. A própria Constituição Federal e até o próprio STF em decisão recente... Eles devem estar casados, não? Não necessariamente. Tem que caracterizar a união estável, ou seja, é a intenção de se formar uma família, como se família fosse. Tem as provas de união estável, enfim. Nenhum plano pode se recusar, e muito menos nenhuma empresa pode se recusar, tá? De incluir o dependente homoafetivo, seja homem ou mulher, mas não pode porque não está dentro das regras da empresa. Não, isso aí está violando a lei, isso aí. Tá certo. Agora a gente tem um telefone também para contato, quem precisar da ajuda da OAB pode procurar. Sim, perfeitamente. Olha lá o telefone 3228-1134. Obrigada, Plauto, mais uma vez pela sua participação aqui no Noticiedade. Obrigado, boa noite.
Olha, a gente fala agora sobre a previsão do tempo. A quarta-feira deve ser chuvosa em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 16 e 23 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Serquilho registra mínima de 16 e máxima de 23. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima é de 22 graus. Votorantim registrou 2.229 casos confirmados de dengue e um óbito. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, todas as regiões da cidade já tiveram registro da doença neste ano. O número de casos notificados caiu 60% durante a última semana. O trabalho de combate ao mosquito e visita dos agentes do Centro de Controle de Zoonoses continua no município. O inverno só começa no dia 21 de junho, mas agora no outono a gente já começa a sentir as temperaturas caírem. Nesse período, a venda de vinho aumenta 80% em Jundiaí. Agora, as parreiras estão podadas para a nova safra em dezembro. Mas durante o ano de 2014 foram produzidos mais de 230 milhões de litros de vinho no Brasil. O estoque das adegas está garantido. Esse aumento já é previsto. Como no comércio tem as datas festivas, finais de ano, para vinho é o inverno, com certeza. Os vinhos que mais saem são os nossos, de produção própria, dentre eles o tinto suave, é o de mais procura, e depois os vinhos finos. E a bebida não é boa só para aquecer. Especialistas afirmam que o consumo de 3 taças por semana evita a artrite, pode prevenir os problemas do sedentarismo e até aumentar a inteligência. Então, que tal substituir aquela que é a queridinha dos brasileiros no verão? Tem bastante cliente que no verão, como aqui a gente tem uma região muito quente, vai de cerveja, embora tenha alguns vinhos brancos, vinhos mais leves para a partir do calor, no inverno vai com vinho, com certeza. Nós já mostramos com o cardiologista aqui, é uma tacinha por dia. O Noite Cidade termina aqui, fica agora com SBT Brasil. Tenha uma excelente noite.